Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma bateria de entrevistas que nós estamos fazendo agora no 8º Seminário Empresarial. E agora eu estou trazendo a professora que, na última edição que nós fizemos no presencial aqui, foi um sucesso. As pessoas da área de administração, da gestão, gostaram muito da fala dela e é claro que eu não podia deixar de entrevistá-la. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre análises perspectivas trabalhistas na pandemia. Professora, advogada Luciana Souza Fante, ela possui graduação em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Ciências Jurídicas pelo Centro Universitário aqui de Maringá também, docente aqui na nossa faculdade, no Centro Universitário Cidade Verde, e nós vamos falar um pouquinho com ela, também é sócia da Sato Souza Fante Advogados Associados, e tem experiência na área de direito, com ênfase em direito do trabalho. E ela atua também com os seguintes temas: direito do trabalho, responsabilidade civil, alienação parental, direito civil e direito também. Tudo que tiver envolvido ali com a questão trabalhista, direito trabalhista, é com a Luciana, com certeza. Professora, muito obrigado por falar com a gente mais uma vez. Eu quero agradecer, assim, de coração. Eu já percebi que a tua agenda é uma correria. Eu acho que a gente marcou umas 2 vezes, 3 vezes, mas agora sai. Agora vamos conversar um pouquinho. Obrigado, professora. Fique à vontade. Obrigada, professora Alex. Eu que agradeço o convite. Eu me sinto muito feliz em fazer parte da Semana do Administrador, a Semana do Encontro Empresarial que chama, né? Eu já me sinto, assim, incluída na sua pauta de reuniões, de palestras, que eu tenho um carinho muito grande pelos seus cursos e pelos seus alunos. Sempre fui muito bem acolhida. Então, agradecendo a você, agradeço a todos os acadêmicos também. O nosso tema de hoje, quando nós vamos falar assim, trabalho em tempos de pandemia, ele é um tema muito abrangente, porque nós temos que pensar que trabalho? É o trabalho assalariado? É o trabalhador avulso? É o trabalhador das plataformas digitais, né? O que nós, para simplificar o entendimento, chamamos de Uber, mas também não é só o Uber. Então, para que possamos entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho o tempo do como que surge o trabalho, como ele evolui. Então, professor, fique à vontade para fazer as suas inserções, fazer os seus comentários quando achar que deve. É um bate-papo para que, ao final, a gente consiga deixar umas reflexões, respostas talvez nós não consigamos dar, mas reflexões, hipóteses, que é o que nós gostamos. E quem quiser conversar comigo, é só passar e-mail para o meu e-mail institucional, me seguir nas redes sociais. Eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Então, vamos lá. Professor, quando eu falo em trabalho, da forma que nós temos hoje, não é a forma que o trabalho surge para nós nesse tempo em que nós, historicamente, no lapso temporal, falamos assim, em trabalho humano. O trabalho, ele surge como uma punição. E quando terminava-se uma guerra, o perdedor, vamos assim dizer, muito grosseiramente, os soldados ele trazia para o seu país e escravizava. Então, quando eu pego a origem da palavra trabalho, tripalho, que é um instrumento de tortura, um tridente, então o trabalho vem como essa forma mesmo de sofrimento. O trabalho só vai mudar com a modernização da civilização. Conforme ela vai evoluindo, eu vou tendo necessidades, vai criando complexidade do trabalho e vai se complexificando a mão de obra. Então, o que acontece? O trabalho hoje, do século XXI, é o trabalho da era digital. Hoje, nós não conseguimos trabalhar, por mais simples que seja essa mão de obra a mais intelectualizada, sem uma ferramenta digital. Computador, notebook, o smartphone e todas essas hipóteses sempre ligadas à rede mundial de computador. Eu, sem internet, eu não consigo trabalhar, porque todos os meus processos hoje são digitais. As audiências, em virtude da pandemia, por meio virtual. Então, você tem um conhecimento e sem o mundo digital você não consegue trabalhar. Então, o que aconteceu com a pandemia? A pandemia, ela exteriorizou a desigualdade social. A desigualdade social não é somente em poder aquisitivo, mas a desigualdade social ao acesso à educação, para ter um acesso a uma vaga de trabalho mais qualificada, com uma condição econômica mais qualificada. Isso é fruto do capitalismo.
Isso nós vamos enfrentando veladamente desde a década de 70. Por que da década de 70? Quando eu volto para o século XVIII, século XIX, qual é o meu modelo de trabalho? É o que vocês da administração sabem brilhantemente. É o modelo fordista e o modelo taylorista. Qual que é? Grandes fábricas com muitos funcionários, todo mundo trabalhando, sendo expert na sua área. Quem retrata muito bem o clássico filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, que até mesmo quando ele está no horário de intervalo dele de descanso, ele continua fazendo os movimentos da esteira de produção. Aquela era a produção. Então, eu tinha uma indústria que eu necessitava de muita mão de obra, e quando estava tudo bem, essa produção ótima não é o modelo da indústria do século XXI, que eu tenho hoje numa montadora que eu for visitar 3 ou 4 vezes o número de funcionários reduzidos, tudo robotizado, controlado pela informática, que com um menor número de trabalhadores, eu consigo produzir 3, 4, 5 vezes mais. E a era digital, se por um lado ela nos conectou com o mundo, ela provocou uma crise de desemprego muito grande. Porque o que acontece? Para que eu possa estar concorrendo no mercado de trabalho, eu preciso ter acesso à formação, à capacitação. E esse modelo capitalista que nós vemos, somos inseridos nele, o que acontece? É o capital por poucos que comanda, que detém, uma grande massa que trabalha para valorizar esse capital, e o trabalho que, quando surge na era moderna, que era para ser algo criativo, intelectual, para poder gerar oportunidades, ele tem um efeito rebote. Ele passa a ser escravizado, ele passa a ser mecanizado e robotizado. E o que acontece? Como é tudo repetitivo, o poder aquisitivo é reduzido, porque eu tenho vários trabalhadores que fazem isso. Na crise econômica que vem surgindo lentamente na década de 60, década de 70, e tem o apogeu com a crise americana em 2008, eu preciso o quê? Complementar a minha renda. Eu preciso fazer, entre aspas, um bico para aumentar o meu rendimento. Surge quem nessa história? Uma expressão inglesa que nós traduzimos para o Brasil, que é a gig economy, ou a economia de bico, ou a uberização. Então, eu trabalho de Uber porque eu preciso complementar a minha renda. Quando essas empresas, essas plataformas digitais foram lançadas no mercado de trabalho, elas incentivavam, elas colocavam dinheiro para as pessoas interessadas para poder difundir essa ideia. Então, lá atrás, em 2008, realmente, você perdia o vínculo formal, que o que você ganhava sendo autônomo, empreendedor, você conseguiria ganhar muito mais. Ah, mas você não tinha previdência social, você não tinha 13º, você não tinha férias. Ah, mas eu me organizava e pagava uma previdência privada. Eu me organizava, eu colocava alguém para trabalhar para mim, eu conseguiria tirar folga uma semana. Ah, se eu não pude trabalhar de manhã, eu começo à tarde e estendo até a noite, final de semana. O valor dessa corrida, ele é um valor dobrado e eu consigo recuperar. Só que, em virtude das diversas crises econômicas, do desemprego, houve muita procura. Então, o mercado, assim, quando há excesso de procura e pouca demanda, o que acontece? Você tem esse valor reduzido. Então, hoje, o que nós vimos com a pandemia? Nós vimos que hoje esses trabalhadores da informalidade trabalham o dobro, muitas vezes até o triplo do que eles começaram trabalhando na informalidade, e recebem 20% ou 30% a menos. Então, a pandemia, ela nos mostrou o quão severa é a desigualdade que nós estamos enfrentando.
Então, E a maioria das pessoas, você falando, fazendo essa perspectiva, e a maioria das pessoas, elas se obrigam, né? Não sei se a palavra seja muito essa, mas as pessoas se obrigam a trabalhar nesse tipo de emprego porque elas precisam, né? A gente está vivendo num momento de incerteza, né? Até mesmo os que estão trabalhando em casa, não sei se você vai falar um pouquinho de home office, até mesmo quem está trabalhando em casa acaba trabalhando a mais, porque nós temos um costume, não sei se você concorda, de sermos observados, de entregar a alguém uma atividade que fora nos dado. Como ninguém está nos observando em casa, mas mesmo assim a gente tem que entregar, a gente parece que não está fazendo o suficiente. Então você meio que se cobra. Então, nas questões trabalhistas, você meio que se coloca à disposição do que o mercado está oferecendo. Isso que você está dizendo faz muito sentido. Se o mercado está me oferecendo uma questão de Uber, é isso que eu vou. Se é o iFood, é isso que eu vou. Se é um home office, é assim que eu vou trabalhar. E eu vou acabando me cobrando e me submetendo também a qualquer tipo. O interessante é a gente entender tudo isso para verificar onde estão os direitos também, né? Então, o que nós precisamos assim deixar bem, bem claro? Trabalho em plataforma digital com Uber, iFood, 99, tem uma outra que é bem famosa também, Laga, Rappi. Isso são trabalhos em plataformas digitais. Se a entrega do iFood são os bikers, são os motos fretistas, é uma situação. Motorista de Uber é outra situação. Trabalho em home office é uma exceção. Eu tenho vínculo formal. Vou utilizar o nosso exemplo, professor. Nós estamos em home office. Nossas aulas do presencial foram transferidas para o mesmo período em ensino remoto, mas é aula presencial, com o professor, no horário em que foi definido pela instituição, com a coordenação do curso. Então, nós temos o vínculo. Então, nós somos trabalhadores com vínculo. Esses trabalhadores de plataformas digital, desculpe a expressão, mas é assim como o direito os vê, eles não são nada. Eles não são nem prestadores de serviço e eles não são nada, porque a própria plataforma digital os reconhece como cliente. E o teletrabalho, que é um trabalho com vínculo empregatício, que na ocasião da sua contratação já é esclarecido. Olha, o seu trabalho não será realizado no espaço físico da empresa. Você vai realizar o seu trabalho em domicílio, mas não é o home office. Porque teletrabalho é definitivo, o home office ele é temporário. Pode ser um temporário de 1, 2 anos, pegando o nosso caso da pandemia, porque nós não temos um prazo para a pandemia acabar. Mas se fosse numa situação normal, brincando de condição e pressão, vamos assim dizer, nós vamos ter um home office de 3 meses, então eu teria prazo para começar e prazo para terminar. Essa situação é uma situação de exceção, porque nós enfrentando uma pandemia de caráter internacional, né? Então, por isso. Então, essa informação nós temos que deixar sempre muito bem esclarecida. Eu tenho 3 frentes que são muito semelhantes, mas que são totalmente distintas entre si. Trabalhador em home office é temporário, teletrabalho é condição da contratação, então o trabalhador em home office, os equipamentos, o acesso à internet, em via de regra, deveria ser custeado pelo empregador. Teletrabalho, toda a necessidade que nós chamamos de telemática é por conta do trabalhador. E os trabalhadores em plataformas digitais, eles não são amparados por ninguém. Ele por ele só ganha se ele trabalhar e for bem avaliado, porque se ele não for bem avaliado, ele pode ser descredenciado da plataforma. Então, por isso que nós chamamos de gig economy, porque ela surge como uma economia de bico, uma economia de penduricalhos, por que penduricalho? Um penduricalho para eu complementar a minha renda e que diante do aumento do número de desemprego, diante da necessidade de se ter uma renda para enfrentar essa pandemia, ela hoje se torna
como a principal ocupação de quase 12 milhões de desempregados, porque eu tenho 40% da população ativa do mercado de trabalho na informalidade, eu tenho 12 milhões e 900 mil desempregados, isso é o censo, e eu tenho mais de 5 milhões daqueles empregos que a gente chama de desalinho. Eu faço um temporário aqui, eu faço um temporário ali. E aí são quase 18 milhões. E esses 18 milhões, eles não são amparados por nenhum benefício, como seguro-desemprego, uma pensão de benefício por morte, um auxílio invalidez, nada. Então, eles precisam comer, eles precisam morar, eles precisam vestir. Então, essa é a oportunidade que o mercado dá. E se a gente acha dura a expressão, se você não quer, tem quem quer, no Brasil tem 18 milhões que querem e que precisam. Então, isso é o que a pandemia nos trouxe de tão severo e que nós precisamos repensar. Eu acho que ela aguçou, né? Eu não sei se... Porque já na realidade... Porque já existia, velado. né? Era velado. Ela só deixou a mostra. Por quê? Quando o governo federal, e isso não é crítica, isso é análise que eu faço. Por isso que eu disse que resposta nós não temos, mas reflexões nós teremos muitas a levantar. Quando ele fala assim, olha, decreto a pandemia, decreto lockdown, suspenda as atividades profissionais e cria o benefício emergencial de manutenção de emprego e renda, eu tenho que ser coeso e sensato e pensar assim, somos frutos de uma economia capitalista, onde que há domínio, se não há produção, não há renda, e não é só renda para o empregado, é para o empregador também. Como ele vai manter folha de pagamento, como ele vai manter encargos, se ele está proibido de produzir? Porque é em nível mundial. Então, quando as pessoas falam assim, é caro ter um empregado, de fato é caro ter um empregado, mas essa análise nós precisamos fazer com muito cuidado. É pouco o salário que o empregador paga para o trabalhador diante da inflação, da crise que nós vemos. Em agosto, o IBGE fez um levantamento que o salário mínimo hoje para uma família de 4 pessoas ter o essencial, que é o que a Constituição garante: moradia, segurança, educação, e não é educação e saúde privada, pública, o salário teria que girar de 4 a 4.300. Quanto que é o nosso salário mínimo hoje? Qual o valor do nosso salário mínimo? 1.045. Olha a desproporção. Foi o governo tal, foi o governo tal. Não, nós acumulamos 25 anos de defasagem desde a época que nós vivemos a repressão do golpe militar. Porque o que acontecia? Por que nós temos assim, a ideia de que todo dia 1º de maio o salário vai subir? Porque na época do governo militar, foi a época que o Brasil mais expandiu, que nós falamos que o Brasil era um canteiro de obras de norte a sul e precisava tirar dinheiro de algum lugar. De quem que tirou? Da classe operariada. Então, o mesmo aumento que era decretado para iniciativa privada, era decretado para iniciativa pública. E quem falava era o governo militar. Você não tinha condições de você negociar. E sempre os aumentos eram abaixo da inflação. Isso nós temos estudos que comprovam. Então, quando que foi o golpe militar? De 64 até 85, que durou a redemocratização, que nós tivemos a primeira eleição democrática, que resultou em 85, 86, uma coisa assim, que em 88 nós tivemos a promulgação da Constituição. Então, de lá para cá, houve algum momento que teve ganho real, mas nós não conseguimos tirar 25 anos de atraso. Mas o que acontecia? Como estava todo mundo bem, trabalhando, nós não tínhamos ainda a revolução digital. O brasileiro ele é um povo crente, ele é um povo fervoroso, ele é um povo de iniciativa, um criativo. Então, ele se virava daqui, se virava dali, e ele conseguia sobreviver. A pandemia tirou essas possibilidades. E por que é caro para o empregador ter um empregado? Não é caro ele pagar o salário de 1.045, tomando por referência um salário mínimo. Caro são os encargos que recaem sobre ele do 1.045, que ele vai pagar de PIS, CONFINS, contribuição social sobre lucro líquido,
Isso é caro. Então, todo mundo fala, a reforma trabalhista vai gerar mais oportunidade, vai gerar mais empregos. Não gerou, houve decréscimo. Ah, nós precisamos fazer uma reforma previdenciária. Não é a previdência que encarece, é a reforma tributária. Eu preciso ter uma tabela de imposto de renda, não é com alíquotas, correção de piso, correção de teto. Eu preciso ter a desoneração da folha de pagamento para que eu estimule o empregador a produzir novas vagas de serviço, novas vagas de oportunidade. Ah, porque você não entende o lado de cá? Não. A reforma ou a contra-reforma trabalhista, a reforma do Temer, de novembro de 2017, ele fortalece a terceirização, que é uma forma de precarização, ele desestabiliza os sindicatos quando ele deixa facultativa a contribuição social, e se não fosse os sindicatos, nós não teríamos conseguido homologar o benefício criado pelo governo federal, para poder fazer a suspensão do contrato de trabalho e, com isso, manter empregado e empregador em condições de produzir, porque só por meio do sindicato que eu posso lavrar esse acordo coletivo. A reforma não é o que passam por aí, agora eu posso pegar o empregado e negociar. Não é assim, porque se isso acontecer, vai trazer severos problemas para o empregador, tá? Então, o que acontece? Eu tenho tudo isso para enfrentar e colocar na ponta do papel. E a reforma criou uma forma de trabalho, o trabalho intermitente, que é a situação mais degradante que nós temos para o trabalhador. Quer dizer, você é um prestador de serviço, eu chamo a professora Alex, vem para a minha empresa que talvez eu precise de você. Aí você vai ficar o dia todo, 8 horas, sentado na minha recepção, eu vou chegar no final do dia e vou falar assim, professor, muito obrigado, mas hoje não foi necessário. Sem pagar para você a sua condução. Isso é precarizar o trabalho. Isso é precarizar a dignidade humana do trabalhador. Que desde o término da Segunda Grande Guerra Mundial, principalmente na Europa Ocidental, em que houve essa constitucionalização mais humanizada, onde se tem pelo centro de todo ordenamento a dignidade humana, todas as grandes nações, a ONU, todos lançaram em seus tratados internacionais que a precarização do homem ela é proibida. E automaticamente eles fizeram uma norma complementar dizendo que o homem e o trabalho não são mercadorias. Eles não podem ser mercantilizados. Então, não é o Brasil que fala isso. São as grandes nações, os países desenvolvidos. Nós temos um tratado internacional de 1948. E todos os países que ratificaram, que integram esse tratado, têm o tratado que reconhece. Vamos falar só desse, Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. O Brasil vai ratificar só em 1988, 40 anos depois. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana passa a existir no Brasil só em 1988. Aí eu tenho o líder do governo que segunda-feira diz em rede nacional que eu preciso contratar uma Assembleia Nacional Constituinte para reformar a Constituição, porque a Constituição dá muito direito e poucos deveres. Mas ele não fala que o Brasil é o segundo país líder em morte por Covid no mundo, só perde para os Estados Unidos. Mas ele não fala que é o SUS que salvou essas pessoas, porque nem o hospital particular conseguiu salvar. Porque se não é a rede pública para poder dar uma condição de vida, nós tínhamos o dobro de morte. Porque nós não temos toda a população com acesso a um sistema de saúde particular. A Fante, eu falo Fante porque os alunos me chamam de Fante. A Fante, mas por que você diz isso? O que tem SUS com trabalho? Trabalho, trabalhador, faz parte da política pública do governo. Então, saúde do trabalhador é SUS. Trabalhador com vínculo formal que sofre um acidente de trabalho, se ele é socorrido pelo SAMU ou pelo Corpo de Bombeiros, ele não vai para um hospital particular, salvo se a empresa tiver plano de saúde. Para onde que ele vai? Ele vai para o HU, ele vai para Santa Rita, ele vai para o Santa Casa, porque são hospitais conveniados com o Ministério do Trabalho, que recebem esse trabalhador e proporciona todo o atendimento, até porque
acidente de trabalho entra no índice de como está a saúde e segurança do trabalhador. Então, se é um trabalhador com vínculo que tem essa proteção, o trabalhador da plataforma digital não tem. Se ele sofre um acidente, quem que vai cuidar dele? Quem que vai pagar o prejuízo? Se ele provoca um acidente, se ele leva um óbito a outra pessoa, quem vai pagar a indenização da família? Entre 2018 e 2019, tivemos, em média, 20 acidentes com morte desses trabalhadores de plataforma digital. Em 2020, até junho, tivemos 39. Então, significa que aumentou muito a forma de prestação de serviço por esse meio digital. Ô, Lu, eu chamo Lu porque a gente é parceiro ali nos corredores, tá? É porque às vezes alguém tá ouvindo e fala, nossa, que intimidade, né? Porque a gente é parceiro ali nos corredores da faculdade e saiu automático, Lu. Fica Luciano, à vontade. É o seguinte, e me parece que não tem muita perspectiva disso mudar, né? Então, se você pensar assim, que tudo que você está falando são coisas que dá para mensurar, né? Então, esses impactos que a gente está passando, tanto para o lado empresarial, isso é interessante os alunos de administração entender, tanto para o lado do empregador como do empregado, essas diferenças que a gente está passando, essas situações, você está fazendo uma análise do que é mensurável. Imagina do que não é mensurável, por exemplo, as questões psicológicas que os nossos trabalhos, não só os remotos, né? É que o professor ainda acaba tendo um contato, querendo ou não, com o outro, né? Embora a minha cachorrinha aqui tá animada, deixa eu falar para ela ficar quieta. Senão eu não consigo terminar de gravar. É normal, é home office, é home office. Ou eu consigo, como professor ainda, trabalhar em uma questão de ter um contato com o aluno, ainda beleza, parece que a gente tem contato. Agora, imagina as complicações psicológicas que vão demorar um pouco para aparecer, e nesse momento, são imensuráveis, não dá para mensurar os impactos do que tanto o trabalhador como também o empregador vai passar, né? Então, essas reformas, tudo isso que você está falando, a gente entende bastante, e é muito gostoso te ouvir, dá até dó de te interromper, mas agora, que já faltam agora aproximadamente 4 minutos só para a gente terminar a entrevista, passa rápido. Muito. E eu queria fazer uma pergunta assim, porque realmente o teu tema é muito legal e a gente percebe que do jeito que você fala com muito amor, porque você entende do que está falando. O que você pensa assim, ó, quais são suas perspectivas para o ano que vem e aonde isso vai parar, e para que isso não piore, quais são as políticas que a gente deveria adotar ou deveria começar a pensar no Brasil? Primeiro de tudo, tem que ficar bem claro que essa pandemia que nós estamos enfrentando não é culpa do empregador e não é culpa do trabalhador. A doença não é culpa do governo federal, mas a forma como o governo federal nos trata, trabalhadores e empregadores, é culpa. Porque ele poderia ter uma política que soubesse amparar as duas partes. Não precisaria ter alguém que fosse lá e falasse para ele: desonera a folha, estimula seu empregador a produzir novas oportunidades de emprego, porque se ele tiver mais um turno na empresa dele, um turno de 12 horas, mais 2 jornadas de 6, ele vai empregar o dobro. Se você desonerar a folha dele, ele paga um salário digno e vai aumentar o quê? A economia, porque com um salário digno, eu consumo mais. E nós não estamos falando de supérfluo, nós estamos falando de consumir o básico. Eu vou poder ir no mercado e ter uma cesta básica digna, até porque o arroz e o óleo hoje está pela hora da morte em virtude da pandemia. Trabalhador empregado, trabalhador feliz, é trabalhador fiel. Ele não vai sair por aí falando mal da empresa ou trabalhando com desamor, porque a falta de amor desperdiça material, produção não rende, não atinge meta, quebra equipamento. Não. O trabalhador bem estimulado, o trabalhador feliz, ele aumenta inúmeras vezes a produção dele imperceptível, né? Para a classe trabalhadora, tanto de vínculo formal
enquanto os trabalhadores da era digital, os de plataformas digitais, não entendam o que eu estou falando como uma apologia à rebeldia. Não. Nós precisamos nos organizar em movimentos operários. O operário é o que tem vínculo empregatício, o operário é o trabalhador autônomo, o operário é o trabalhador de plataforma. Exigir dos sindicatos, tanto de categoria econômica, que representa o empregador, quanto de categoria profissional, que representa a sua classe, negociações coletivas fincadas o pé no chão, e é onde os sindicatos não sejam antagônicos entre si, eles se unam para combater políticas que o governo faz de mando e desmando para beneficiar uma pequena parcela e complicar o restante de uma parcela do empregador, porque não são os grandes empresários que giram a economia do Brasil. Quem gira a economia é o mercadinho da vila, é a padaria da vila, é a empresa de pequeno e médio porte. Por quê? Porque ela cumpre a arrecadação, ela emprega, ela vai atrás de um plano de saúde. Os grandes empregadores 5, 6 têm dívidas perdoadas pelo governo federal e não são baixas. E não são dívidas de título público, dívida de natureza previdenciária, dívida de FGTS, que o FGTS ele tem uma finalidade social maravilhosa, que é habitação, educação, saneamento básico e segurança. Como que você pode tirar isso do trabalhador? Como que você pode perdoar a dívida de previdência social se ele recolhe para evitar um sinistro ou é uma reserva matemática que ele tem para uma aposentadoria futura? Então, é essa conscientização que eu digo. Para 2021, será um ano de recessão, não porque as pessoas não querem expandir, porque nós não sabemos quanto tempo essa pandemia vai durar, até porque está vindo uma segunda onda. Alguns estudiosos dizem que o lockdown é correto, outros estudiosos dizem que o lockdown não é correto. Temos uma perspectiva de uma vacina, mas nós não sabemos como vai ser essa imunização, o que cada um vai reagir. Podemos estar todos vacinados, é uma situação. Estarmos imunizados e resistentes ao vírus é uma outra hipótese. Então, eu vejo um ano de muita cautela, com índices de desemprego muito alto, se o governo federal não intervir para dar oxigênio para o empregador. E o trabalhador, em contrapartida, ele vai precisar se reinventar, ele vai precisar ser melhor do que ele já é no que ele faz. Não para concorrer, eu, fã de concorrendo com o Alex, desculpa chamar o Alex de Alex, mas é que ele falou, essa nossa intimidade de corredor, de sala de aula, é o que faz. Não, é eu me superar para eu saber o que eu posso ofertar de novo dentro daquilo que eu faço. Esse é o meu olhar. É isso aí. Olha, é muito interessante te ouvir, porque eu também trabalho na área empresarial, obviamente, e daí a gente vai te ouvindo, né? E é interessante a gente ouvir o outro lado também, né? Então, porque a gente prepara os nossos alunos para pensar numa questão mais de gestor, de empresa, e visando essa primeira parte que você tinha falado, que é a função principal da empresa, né? Ou uma das principais funções da empresa. E é claro que esse outro lado que você falou também é importante, né? É importante a gente pelo menos ouvir para a gente entender e tomar as medidas e as decisões corretas. Professora, eu ficaria aqui ouvindo mais umas 2, 3 horas, mas a gente estabeleceu aí para fazer as entrevistas com os alunos de aproximadamente 30 minutos, a gente já está indo para 33 minutos, porque é muito legal te ouvir, é muito gostoso te ouvir, mas a gente vai encerrar. Eu coloquei o teu contato ali no chat, porque se os alunos quiserem mandar um e-mail, às vezes para fazer uma pergunta, você também é advogada, então você pode fazer alguns auxílios para o pessoal, obviamente, com as atribuições da sua função e com o seu profissionalismo. Então eu quero agradecer assim, imensamente, a faculdade é um ganho ter você com a gente, não só pela amizade, mas também como professora lá do curso de Direito, a gente aprende muito com ela, sempre quando tem uma palestra, uma dúvida
sobre questões trabalhistas, que sejam acadêmicas, a gente pede para ela, e que sejam questões profissionais, e a gente também procura ela, onde ela trabalha, obviamente, porque ela também tem a profissão dela, ela precisa desempenhar. Professora, muito obrigado pela tua entrevista, vou deixar aí as últimas palavras para você, logo depois disso eu encerro. Eu quero agradecer em nome dos alunos da faculdade, eu tenho certeza que muitos aí procurarão você em algum momento ou outro para tirar uma dúvida ou outra, e eu sei que você sempre está disponível a eles. Um grande abraço para você e eu espero que passe rápido. A gente já tem aí algumas previsões de volta de aula, quem sabe aí ainda esse ano a gente se esbarra aí nos corredores da faculdade. Professora Alex, eu agradeço imensamente o convite. É sempre uma alegria muito grande qualquer projeto em parceria com você. E olha que nossos projetos são antigos. Eu, na minha disciplina, quando eu faço minhas audiências simuladas, que eu vou e você gentilmente me leva para os seus alunos do ensino médio. Esse ano eu estou assim, com o coração incompleto, porque eu não tive minhas audiências. Ou quando você me convida para as suas palestras. Então, assim, conte comigo sempre. É sempre uma alegria dizer sim a você. Se no futuro você quiser falar assim, prof, vamos fazer um bate-papo só sobre trabalhadores digitais de plataforma, vamos falar do Uber, vamos falar do iFood, a hora que você quiser eu estou à disposição. Então, meu muito obrigado, agradecendo a você mais uma vez, eu agradeço a todos os professores dos seus cursos, que são parceiros incríveis, que sempre me acolheram com tanto carinho nos eventos, aos seus alunos, que são tão intensos nas suas dúvidas, nos seus questionamentos, nas suas participações, eu sempre saio muito renovada, revigorada de todos os seus eventos. Muito, muito obrigada do convite, parabéns mais uma vez por essa iniciativa, prof. Foi muito gratificante. Legal. Na última palestra que você participou com a gente, no presencial, né? Como a gente agora está fazendo muitas, a gente decidiu gravar, né? Mas eu lembro que na presencial era para a tua palestra ter 40 minutos e você ficou lá, acho, quase 2 horas e meia falando, porque eles querem perguntar. Falar, professor Marisa, tá bom? Professora, muito obrigado, um grande abraço e sucesso. Eu que agradeço, professor, para você também. Um grande abraço, saudades. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.